Olá, esse é o vídeo da aula 12 de M62 sobre recursão. Então esse é o roteiro do vídeo. Primeiro vamos falar sobre recursão, depois gerenciamento de memória, versão recursiva contra versão iterativa, os números de Fibonacci, exemplos simples, exemplos com listas e strings, a torre de Hanoi e por fim alguns exercícios que vocês podem encontrar na página de M62. Então essa é a ideia da recursão que nós vamos explorar durante esse vídeo. Podemos pensar como o caso das bonecas russas, onde uma boneca está dentro da outra, que está dentro da outra, que está dentro da outra, assim sucessivamente. Neste caso, iremos aplicar esse conceito para funções. Então, suponha que desejamos criar um algoritmo para resolver um determinado problema. Usando o método de recursão-indução, a solução de um problema pode ser expressa da seguinte forma. Primeiramente, definimos uma solução para o caso base. Em seguida, definimos como resolver o problema para um caso geral, utilizando as soluções para instâncias, entradas menores do problema. Então, a indução é uma técnica de demonstração matemática em que algum parâmetro da proposição a ser demonstrada envolve números naturais. Então, seja T uma proposição que desejamos provar como verdadeira para todos os valores naturais n. Ao invés de provar diretamente que T é válida para todos os valores de n, basta provar os itens 1 e 3 listados a seguir. Então, o item 1 é caso base, provar que T é válida para n igual a 1. Depois nós temos um segundo item, que é a hipótese da indução, onde assumimos que T é válida para n menos 1. E o terceiro passo é o passo da indução, que assumimos que T é válida para n menos 1, devemos provar que T é válida também para n. Por que a indução funciona? Porque as duas condições são suficientes. Então, se mostramos que T é válida para um caso simples como n menos 1, com o passo da indução mostramos que T também é válida para n igual a 2. Como T é válida para n igual a 2, pelo passo da indução, T também é válida para n igual a 3, e assim por diante. Então vamos ver um exemplo. Então temos um teorema que mostra que a soma dos n números naturais é igual a n, que multiplica n mais 1, dividido por 2. Então vamos para a prova. O caso base é para n igual a 1. Então no caso de n igual a 1, temos que essa soma será igual a n, que multiplica n mais 1 dividido por 2. Isso é igual a 1, que multiplica 1 mais 1 dividido por 2, e o resultado é 1. A hipótese de indução, nós vamos assumir que a fórmula também é válida para n menos 1, ou seja, a somatória de n menos 1 é igual a n menos 1, que multiplica n, dividido por 2. Agora vamos para o passo. Então, devemos mostrar que ela também é válida para um valor n. Por definição, a somatória dos n primeiros números será igual ao somatório dos n menos 1 números mais n. Por hipótese, temos que o somatório de n menos 1 é igual a n menos 1, que multiplica n, dividido por 2. Então, logo, o somatório dos n números naturais, dos primeiros n números naturais, será igual ao somatório dos n menos 1 primeiros números naturais, mais o valor de n. Podemos reescrever isso como a multiplicação de n menos 1 por n dividido por 2 mais n, ou seja, também podemos reescrever como n ao quadrado menos n dividido por 2 mais n. O resultado disso será n ao quadrado mais n dividido por 2, que será igual a n, que multiplica n mais 1, dividido por 2. Então, a recursão, agora nós vamos ver a recursão. Definições recursivas de funções operam como o princípio matemático da indução visto anteriormente, ou seja, a solução é inicialmente definida para os casos base e estendida para o caso geral. Então vamos pensar agora no problema fatorial. Então o problema é calcular um fatorial de um número inteiro não negativo n. Então qual é o caso base? Nesse caso, o caso base é o fatorial de zero, que tem o resultado igual a 1. Qual que é o passo indutivo?
O valor fatorial do número n será igual a n que multiplica o fatorial de n menos 1. Esse problema é trivial, pois a própria definição de fatorial é recursiva. Então, portanto, a solução do problema pode ser expressa da seguinte forma. Se n é igual a zero, então o fatorial de zero é igual a 1. Se n for maior ou igual a 1, então o fatorial de n será igual a n que multiplica o fatorial de n menos 1. Note como podemos aplicar o princípio da indução. Sabemos que a solução do caso base, que é o n igual a zero. Definimos a solução do problema geral em termos do mesmo problema, mas para um caso mais simples. Então vamos ver isso em código. Então podemos definir aqui uma função chamada fatorial que recebe um valor n. Se o valor n for igual a zero, podemos retornar 1. Caso contrário, nós podemos chamar a função fatorial aplicando n menos 1 e salvando o resultado na variável auxiliar. E por fim, podemos dar um return de n, que é o valor atual, vezes o fatorial de n menos 1. Para solucionar o problema, fizemos uma chamada para a própria função. Por isso, essa função é chamada de recursiva. Recursividade geralmente permite uma descrição mais clara e concisa dos algoritmos, especialmente quando o problema é recursivo por natureza. Então agora vamos ver o gerenciamento de memória. Devemos entender como é feito o controle das variáveis locais em chamadas recursivas. A memória de um sistema computacional é dividida em três partes. Espaço estático, que contém o código do programa. Heap, para a alocação dinâmica de memória. E pilha, para a execução de funções. Então, toda vez que uma função é invocada, suas variáveis locais são armazenadas no topo da pilha. Quando uma função termina sua execução, várias variáveis locais são removidas da pilha. Então, vamos ver um exemplo com o código em Python. Então, temos aqui a definição de uma função chamada f1, que recebe a variável a e a variável b como parâmetro. Dentro é feita a subtração de a por b e salvo na variável c, e depois é feito um return de a mais b mais c. Depois nós temos uma outra função chamada f2, que recebe um argumento a e um argumento b. Dentro dessa função, então, c recebe o resultado da chamada dessa função f1, que passa como parâmetro o valor de b. Então, o b será correspondente a esse valor de a de f1. E o a, que será correspondente ao valor de b dentro da função f1. Depois é feito um return de b mais c menos a. Por fim, nós temos uma função main, que possui um valor x, uma variável x, que recebe o resultado da chamada da função f2 com os valores 2 e 3. E por fim é feito um return do valor 0. Então, ao chamarmos a função main, será executada todas essas funções seguindo a ordem do código. Então vamos ver aqui o gerenciamento da memória. Então inicializamos na função main, chamando a função f2, passando os valores 2 e 3. Então, dentro da função f2, o valor de a é 2 e o valor de b é 3. Na sequência, dentro da função f2, em algum momento temos o código que c recebe a chamada de f1 com os valores de b e a. Então, o valor de b é 3, o valor de a é 2. Então, chamando f1 com o valor 3 e 2, dentro dessa função nós temos que c é igual à subtração de a por b. Então, nesse caso, c vale 1. E no final dessa função temos um return da soma de a mais b mais c. Esse return terá um valor igual a 6. Então, voltando para a função 2, a variável c possui o valor 6. Dentro da função f2, ao final temos um return que faz a soma de b mais c e a subtração por a. O resultado disso é 7. Então, o resultado lá na função main para a variável x, ela vai receber o valor 7. E por fim, temos um return 0 dentro da função main.
No caso de chamadas recursivas, é como se cada chamada correspondente à chamada de uma função distinta. As execuções das chamadas de funções recursivas são feitas na pilha, assim como qualquer função. O último conjunto de variáveis alocadas na pilha, que está no topo, corresponde às variáveis da última chamada da função. Quando termina a execução de uma chamada da função, as variáveis locais desta chamada são removidas da pilha. Então, considere novamente a solução recursiva para se calcular o fatorial e assuma que seja feita a chamada de fatorial passando o valor 4. Então, aqui nós temos a chamada, a função fatorial, e o valor de n é o valor 4 que foi passado como parâmetro. Cada chamada da função fatorial cria novas variáveis locais de mesmo nome, n e aux. Portanto, múltiplas variáveis, n e aux, podem existir em um dado momento. Em um dado instante, o nome n, ou aux, refere-se a variáveis locais ao corpo da função que está sendo executada naquele instante. A seguir, veremos o estado de pilha de execução para a chamada de fatorial passando esse valor 4. Então, começamos a chamada de fatorial passando o valor 4. Então, em algum momento, teremos que aux é igual a fatorial de n-1. Então, iremos chamar fatorial com o valor 3. Então, na sequência da pilha, temos fatorial de 3. E, novamente, em algum momento, teremos que aux será igual ao fatorial de n-1. Nesse caso, fatorial de 2. Então, iremos chamar fatorial de 2. Novamente, em algum momento, teremos que aux vai receber o valor de fatorial de n-1. Então, nesse caso, fatorial de 1. E teremos mais um elemento na pilha, que é o fatorial de 1. Novamente, agora no fatorial de 1, em algum momento teremos que aux recebe o valor de fatorial de n-1, no caso 0. E teremos no topo da pilha fatorial de 0. Com isso, nós teremos o caso base, onde n é igual a 0, e iremos retornar 1. Então, retornando 1, o aux do valor do fatorial de 1 será igual a 1. Iremos fazer um return agora de n vezes aux, nesse caso 1 vezes 1, o resultado será 1. Esse return retornará o valor para o aux da função fatorial com a chamada 2. Com isso, temos que aux nessa chamada vale 1. E será feito um return de n vezes aux, então 2 vezes 1, o resultado será 2. Então, voltando para o fatorial de 3, temos agora que aux vale 2. E ao final dessa função, teremos que a multiplicação de n vezes aux é a partir do return. Com isso, o nosso resultado será 6. Então, voltando para o fatorial de 4, o valor de aux será 6. O return será de n vezes aux, no caso 24. E assim termina a execução do fatorial de 4. Então, note que a variável aux é desnecessária. Além disso, o else também é desnecessário. Então, essa é a implementação que nós estamos utilizando até o momento. Podemos tirar a variável aux, fazendo apenas um return direto, e também podemos tirar o else. Então, com isso, a função fatorial pode ser reescrita dessa forma. Então, agora nós vamos ver recursão contra iteração. Então, soluções recursivas são geralmente mais concisas do que as iterativas. Soluções iterativas, em geral, consomem menos memória do que as soluções recursivas. A cópia dos parâmetros de cada chamada recursiva gera um custo adicional para as soluções recursivas. Então, no caso da função fatorial, a solução iterativa é mais eficiente. Então, temos aqui uma função chamada fatorial. Começamos com o fatorial recebendo o valor 1. Depois nós podemos percorrer o valor de 1 até n mais 1. Então, lembrando que esse range vai de 1 até n, fazendo a multiplicação do resultado que eu já tinha na variável fatorial por esse valor de i. E ao final podemos fazer um return com o valor fatorial. Então, essa versão ela é mais eficiente do que a versão recursiva.
Então vamos ver agora um outro exemplo com a soma dos elementos de uma lista. Então seja L uma lista de inteiros de tamanho n. Queremos saber a soma de todos os seus elementos. Como podemos descrever este problema de forma recursiva? Então vamos denotar por soma, recebendo Ln, a soma dos n primeiros elementos de uma lista L. Com isso temos, se n for igual a zero, então a soma, essa função soma receberá a lista e o valor zero, e esse resultado será zero. Se o n for maior do que zero, devemos chamar soma com L e n, e isso será igual à soma de L e n menos 1, mais L na posição n menos 1. Então vamos para a implementação. Então dentro, podemos criar uma função soma que recebe L e n. Então se o n for igual a zero, iremos retornar zero. E também podemos retornar fora desse if o valor de soma, chamando todos os objetos até n menos 1 posições, mais o objeto que está na posição n menos 1. O método recursivo sempre termina, pois existe um caso base bem definido. A cada chamada recursiva, usamos um valor menor de n. Neste caso, a solução iterativa também é melhor que a recursiva. Então podemos ter aqui uma função chamada soma, que recebe L e n. Começamos uma variável soma recebendo o valor zero. Podemos percorrer todos os elementos dessa lista e somando o resultado nessa variável soma. E ao final podemos ter um return de soma. Outra posição é outro modo de percorrer essa lista, então podemos percorrer a lista deste modo. Então não precisamos acessar a posição, e sim um elemento da lista. Então agora nós vamos ver os números de Fibonacci. Então a sequência de Fibonacci é a seguinte: 1, 1, 2, 3, 5, 8, assim sucessivamente. Então temos que um elemento é igual à soma dos dois elementos anteriores. Suponha que queremos determinar qual é o enésimo número da série de Fibonacci, que denotaremos por Fibonacci de n. Como descrever o enésimo número de Fibonacci de forma recursiva? Então temos os seguintes casos base. Se n for igual a 1 ou n for igual a 2, então Fibonacci de n é igual a 1. Caso contrário, podemos computar Fibonacci de n como Fibonacci de n será igual a Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2. Então vamos ver a função recursiva em Python. Então temos aqui a definição da função Fibonacci, que recebe um valor n. Se n for igual a 1 ou n for igual a 2, iremos dar um return de 1. E fora desse if, podemos chamar a função Fibonacci de n menos 1 e somar o resultado com a função Fibonacci de n menos 2. Agora vamos ver a versão iterativa de Fibonacci. Então temos a função Fibonacci, que recebe um valor n. Podemos definir uma lista fib, que recebe o valor 1 e 1. Depois nós podemos percorrer todos os valores de 2 até n, incluindo 2 e excluindo n, ou seja, de 2 até n menos 1. E dentro deste for, nós podemos fazer um append de Fibonacci na posição i-1 e Fibonacci na posição i-2. E ao final nós podemos retornar o resultado de Fibonacci na posição n-1. Outro modo de implementar, podemos salvar em duas variáveis anterior e atual o valor 1. Depois novamente percorrer os valores de 2 até n-1. E atualizando o valor anterior e atual para anterior recebendo o valor atual, e o valor atual recebendo o atual mais o anterior. E ao final podemos dar um return do atual. Então, para n maior do que 2, quantas somas são necessárias para calcular Fibonacci de n usando uma estratégia iterativa? São necessárias, então, n menos 2 somas. Para n maior do que 2, quantas somas são necessárias para calcular Fibonacci de n utilizando uma função recursiva, como visto anteriormente? Então, Fibonacci de 3 requer uma soma.
Fibonacci de 4 requer 2 somas. Fibonacci de 5 requer 4 somas. Fibonacci de 6 requer 7 somas. Fibonacci de 7 requer 12 somas. Fibonacci de 8 requer 20 somas. Fibonacci de 9 requer 33 somas. Fibonacci de 10 requer 54 somas. Fibonacci de 20 requer 6.764 somas. Fibonacci de 50 requer 12 bilhões 589 milhões 269.024 somas. Então, são realizadas Fibonacci de n menos 1 somas para um valor n. Então, por exemplo, para n igual a 20, o número de vezes que a função recursiva calcula Fibonacci de k para k maior ou igual a 1 e menor ou igual a 20 são os seguintes. Então, o Fibonacci de 1 é calculado 2.584 vezes, Fibonacci de 2 é calculado 4.181 vezes, e assim por diante. Então, a versão interativa calcula uma única vez todos os valores de Fibonacci de um valor k para um k maior ou igual a 1 e menor ou igual a n. Para calcular o Fibonacci de n, uma função recursiva calcula o valor de Fibonacci de k para k maior ou igual a 2 e menor ou igual a n, Fibonacci de n menos k mais 1 vezes. Então, resumindo, a recursão é uma técnica que pode criar algoritmos em que devemos descrever soluções para o caso base. Assumimos a existência de soluções para casos mais simples, mostrando como obter uma solução para um caso mais complexo. Algoritmos recursivos geralmente são mais claros e concisos. Devemos avaliar a clareza do código e a eficiência do algoritmo. Então, dada a seguinte função e a chamada recursiva, então temos aqui uma função REC que recebe um valor n. Então é feito um print de n. Se o n for maior ou igual a zero, é feita a chamada de n-1. Então, chamando essa função REC para 5, o que essa função imprime como resposta? Então, a impressão será 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Mudando a posição do comando de impressão na função, então agora nós temos a mesma função, mudando o print apenas para o final após o if. Então, chamando essa mesma função com o valor 5, essa função imprimirá 0, 1, 2, 3, 4 e 5. A soma de dois números inteiros não negativos, então um valor x e um valor y, pode ser escrita usando apenas incrementos e decrementos unitários. Então, por exemplo, temos a soma desse valor x e desse valor y. Então, podemos primeiro verificar se y é igual a 0. Se isso for verdade, então podemos dar um return de x. E fora desse if, então caso seja falso, podemos dar um return de soma de x mais 1 e y menos 1. Outra possibilidade é dar um return de soma de x e y menos 1, e isso somado a um valor 1. Agora vamos ver o caso de multiplicação. Então, a multiplicação de dois números inteiros positivos, x e y, usando apenas somas e subtrações. Então, temos aqui uma função chamada mult, que recebe x e y. Então, se o y for igual a 1, nós damos um return de x. Caso contrário, nós damos um return da multiplicação de x e diminuímos aqui um valor de y, mais a soma, mais somado ao valor de x. Próximo exemplo, então, vamos ver a soma de todos os números, todos os inteiros positivos, pares, menores ou iguais a um valor inteiro n. Então, a soma par é a nossa função e ela recebe um valor n. Então, o caso base é verificar se n é menor ou igual a 0. Se isso for verdade, podemos dar um return 0. Caso contrário, nós podemos verificar se o resto da divisão de n por 2 é igual a 0, então indica que ele é um número par. E se isso for verdade, podemos chamar um return de soma par, diminuindo dois valores, já que esse valor de n
é par, então precisamos apenas chamar dois números anteriores a ele e somar o valor de n. Caso contrário, então n é ímpar e por isso nós precisamos chamar soma par passando uma posição apenas anterior, já que a posição anterior de um ímpar será um par. Podemos reescrever essa função retirando o else. Podemos também verificar se o n for menor ou igual a 1, dar um return de 0. E assim teremos a função finalizada. Próximo exemplo, agora um produtório. Então, o cálculo do produtório de I, começando em m até n, ele vai ser a multiplicação de m por m mais 1, m mais 2, até n, tal que m e n são inteiros, tais que m ele vai ser menor ou igual a n. Então, podemos ter aqui uma função chamada produtório, que recebe m e n. Então, se o m for igual a n, podemos dar um return de m. Caso contrário, nós podemos chamar produtório com o valor de m e o valor de n menos 1 multiplicado por n. Então, o resultado disso multiplicado pelo valor de n. Podemos reescrever essa função. Então, aqui nós temos um return de m vezes o produtório de m mais 1 e n. Próximo exemplo, potência. Então, o cálculo do valor de k elevado a n, onde n é um número inteiro não negativo. Então, isso pode ser escrito como se k, o valor de k elevado a n será igual a 1 se o n for igual a 0. Caso contrário, teremos que o resultado de k elevado a n é igual a k vezes k elevado a n menos 1. Então, podemos chamar uma função recursiva. Então, a partir disso, nós temos uma função chamada potência, que tem o valor k e o valor n. Então, se o n for igual a 0, nós damos um return de 1. Caso contrário, nós fazemos a multiplicação de k vezes a chamada de potência, passando k e o n menos 1. E aqui nós temos uma versão iterativa, onde inicializamos potência com 1 e fazemos chamadas utilizando comandos de repetição, como for, percorrendo até o valor de n, menos 1, fazendo a multiplicação de potência pelo valor de k. Podemos definir k elevado a n, sendo n um número inteiro não negativo, da seguinte forma. Então, o k elevado a n será igual a 1 se o n for igual a 0. Outro caso é k elevado a n será igual a k elevado a n sobre 2 vezes k elevado a n sobre 2, se n for positivo e par. E o terceiro caso é k elevado a n será igual a k vezes k elevado a n sobre 2, sendo esse valor arredondado para baixo, vezes k elevado a n sobre 2, novamente esse valor elevado arredondado para baixo, se n for positivo e ímpar. Então, note que definimos a solução do caso mais complexo em termos de casos mais simples. Usando esta definição, podemos implementar uma função iterativa ou recursiva, ambas mais eficientes que as versões anteriores dos slides anteriores. Então, aqui temos a função potência, que recebe um valor k e um valor n. Então, o caso base, novamente, é se n for igual a 0, vamos dar um return de 1. Se não, iremos salvar na variável aux o resultado da chamada de potência de k e n dividido por 2, sendo uma divisão inteira. Se o n for um número positivo, então se o resto da divisão de n por 2 for igual a 0, podemos dar um return de aux vezes aux. Caso contrário, podemos dar um return de k vezes aux vezes aux. Na nova versão do algoritmo, a cada chamada recursiva, o valor de n é dividido por 2, ou seja, a cada chamada recursiva, o valor de n é reduzido, pelo menos, para a metade. Usando divisões inteiras, faremos no máximo log de n na base 2, arredondado para baixo, mais duas chamadas recursivas. Por outro lado, a função iterativa original executa o laço n vezes.
Então agora vamos ver a soma dos dígitos de um inteiro não negativo. Então temos uma função chamada soma dígitos e ela recebe um valor n. Então o nosso caso base é, se n for igual a zero, iremos retornar zero. Caso contrário, iremos retornar o resultado da chamada da função soma dígitos, passando a divisão inteira de n por 10, mais o resto da divisão de n por 10. Podemos também modificar essa função, então ao invés de verificar se n é igual a zero, podemos verificar se n é menor do que 10, podemos dar um return desse valor de n, no caso base. Próximo exemplo, agora o máximo divisor comum. Então, o algoritmo de Euclides para o cálculo de máximo divisor comum entre dois números inteiros não negativos e não ambos iguais a zero, x e y, pode ser resumido da seguinte forma. Então, o máximo divisor comum de x e y será igual a x se o y for igual a zero, ou senão será o máximo divisor comum de y e o resto da divisão de x por y se o y for igual a zero, for maior do que zero. Então vamos ver a função iterativa desse código. Então na função iterativa nós temos a nossa função chamada MDC, que recebe x e y, e dentro nós fazemos uma estrutura de repetição while. Então enquanto o y for maior do que zero, iremos atualizar o valor de x e y para então o x será o valor de y e o y será o valor da resto da divisão de x por y. E ao final, nós podemos dar um return de x. Na função recursiva, então agora nós definimos o caso base, sendo y igual a zero. Então, se isso for verdade, que é o nosso caso base, iremos dar um return de x. Caso contrário, iremos chamar novamente a função, passando o valor de y e o valor do resto da divisão de x por y. Então, nessa próxima chamada, esse valor de x será representado na pilha para a próxima função como valor de x, e o resto da divisão de x por y será representado na variável y. Então, agora vamos ver alguns exemplos com lista. Então, vamos ver um exemplo de como encontrar o maior elemento em uma lista. Então, temos aqui uma função chamada maxLista, que recebe uma lista. Então, o nosso caso base é se o tamanho da lista for igual a 1, então ele tem apenas um elemento, então eu vou retornar esse elemento, então a lista na posição 0. Caso contrário, eu vou chamar novamente maxLista, passando do primeiro até o penúltimo item dessa lista, e o resultado será armazenado na variável aux. Podemos verificar se aux ele é maior do que o último elemento da lista. Se isso for verdade, então vamos dar um return de aux. Caso contrário, iremos retornar o último elemento dessa lista. Próximo exemplo, encontrar o maior elemento de uma lista com n em números. Então temos aqui a função maxLista, que recebe uma lista, e o valor n, que é a quantidade de números dessa lista. Então, se o n for igual a 1, podemos dar um return de lista na posição 0, que é o nosso caso base. Caso contrário, nós chamaremos a função maxLista, passando a lista, e o valor n-1, e o resultado será armazenado na variável aux. Depois, nós iremos verificar se essa variável aux, se o resultado ele é maior do que o valor que está na lista na posição n-1. Então, se isso for verdade, iremos retornar aux. Caso contrário, iremos retornar lista na posição n-1. Próximo exemplo. Então, agora vamos buscar um caractere C em uma string S a partir de uma posição index e retornar a posição da primeira ocorrência deste caractere, caso encontre, ou -1, caso contrário. Então, temos aqui a função strchr, que recebe a string S, o caractere C e o index, então a posição que ele irá percorrer.
Então, se o index for maior ou igual ao tamanho dessa string, então podemos retornar -1, indicando que não ocorreu a presença daquele caractere. Então, esse é o nosso caso base. Próximo caso base, se s na posição index for igual ao nosso caractere c que estamos procurando, podemos dar um return de index. Então, temos dois casos bases nessa função. E caso contrário, iremos chamar novamente a função, passando a string e o caractere e a posição +1, que será a próxima busca dentro dessa string. Próximo exemplo, vamos verificar se uma string é um palíndromo. Então, aqui temos uma função palíndromo, que recebe uma string s. Então, se o tamanho da string for menor ou igual a 1, então podemos retornar true. Então, esse é um caso base. Próximo caso base é verificar se s na posição 0 ele é diferente de s na posição -1, ou seja, se o primeiro caractere ele é diferente do último caractere. Se isso for verdade, então podemos retornar false, então s não é palíndromo. E a partir disso nós podemos verificar se isso for falso, então podemos chamar palíndromo da posição 1 até a posição penúltima posição dessa string. Próximo exemplo, agora inverter uma string. Então, para isso nós iremos chamar a função invert, passando essa string s. Então, se o tamanho de s for menor ou igual a 1, iremos retornar s. Caso contrário, iremos retornar o último caractere de s concatenado com o resultado da chamada de invert de s do início até a penúltima posição dessa string. Podemos também alterar essa última chamada. Então agora podemos ter uma função equivalente à anterior, onde o return será a última posição, mais o invert da primeira até a penúltima posição, e passamos também o primeiro caractere dessa string sendo o último dessa string invertida. Próximo exemplo, então agora vamos converter um número binário no formato de string no número decimal, que é o inteiro. Então aqui é um exemplo da chamada convert, passando o número binário em uma string, o resultado será um número inteiro. Então, para essa função, nós podemos chamar convert e ela recebe uma variável chamada bin. Então, se o tamanho dessa variável bin, que é uma string, for igual a 0, podemos dar um return 0. Caso contrário, podemos dar um return de 2 vezes o resultado de convert de bin na posição 0 até o penúltimo elemento dessa string, mais a transformação de inteiro deste valor na última posição de bin. Então agora vamos ver o caso da torre de Hanoi. Então considere N discos de diâmetros diferentes colocados em um pino A. O problema da torre de Hanoi consiste em transferir os N discos do pino A inicial para o pino C, que é o pino final, usando um pino B como auxiliar. Entretanto, deve-se respeitar algumas regras. Apenas o disco do topo de um pino pode ser removido. Nunca um disco de diâmetro maior pode ficar sobre um disco de diâmetro menor. O problema foi descrito pela primeira vez no Ocidente em 1883 pelo matemático francês Edward Lucas, baseado numa lenda hindu onde Brahma havia ordenado que os monges do templo de Kashi movessem uma pilha de 64 discos de ouro segundo as regras previamente descritas. Quando todos os discos tivessem sido movidos, o mundo acabaria. Então vamos usar
indução para obter um algoritmo para este problema. Então, o teorema é que é possível resolver o problema da torre de Hanoi com n discos. Então, a prova. Então, a base da indução é o valor n igual a 1. Então, neste caso, temos apenas um disco. Basta mover esse disco do pino A para o pino C. Temos a hipótese de indução. Sabemos como resolver o problema quando há n-1 discos. O passo da indução é devemos resolver o problema para n discos, assumindo que sabemos resolver o problema com n-1 discos. Então, por hipótese de indução, sabemos mover os n-1 primeiros discos do pino A para o pino B usando o pino C como auxiliar. Depois de movermos estes n-1 discos, movemos o maior disco que continua no pino A para o pino C. E novamente, pela hipótese de indução, sabemos mover os n-1 discos do pino B para o pino C usando o pino A como auxiliar. Com isso, temos uma solução para o caso em que há n discos. Então, aqui tem o exemplo. Então, temos todos os discos inicialmente no pino A. Podemos, de alguma maneira, mover todos para o pino B. Então, aqui o maior pino que estava no A foi para o C. Depois usaremos o pino A como auxiliar para passar todos os outros discos para o pino C. Então, vamos ver como solucionar o problema de forma recursiva. Se n igual a 1, então mova o único disco de A para C. Caso contrário, então n maior do que 1, desbloqueie de forma recursiva os n-1 primeiros discos de A para B usando C como auxiliar. Mova o último disco de A para C. Mova de forma recursiva os n-1 discos de B para C usando A como auxiliar. E vamos ver o código. Então, podemos chamar uma função chamada Hanoi, que recebe n, inicial, final e auxiliar. Podemos definir uma string S que contém a seguinte string. Mova o disco do pino para o pino. Então, se o n for igual a 1, podemos dar um format nessa string. Então, o disco será o disco n, o pino inicial será o pino será o inicial e o pino final será o conteúdo de final. Caso contrário, chamaremos Hanoi, a função Hanoi, indicando n-1, inicial, o final será o nosso auxiliar agora, e o auxiliar será o nosso pino final. E podemos fazer um print indicando o valor do disco. O disco que nós estamos n, o inicial e o final. E por fim, podemos chamar novamente Hanoi de n-1, agora passando auxiliar, final e inicial. Então vamos ver a solução para Hanoi 4ACB. Essa será a solução para essa chamada. Então, será feito. Primeiro iremos mover o disco 1 do pino A para o pino B, depois o disco 2 do pino A para o pino C, o disco 1 do pino B para o pino C, o disco 3 do pino A para o pino B, e assim sucessivamente. Então vamos ver de forma gráfica. Então essa é a configuração inicial. Então inicialmente iremos mover o disco 1 do pino A para o pino B, depois o disco 2 que estava no pino A para o pino C, depois o disco 1 que estava no pino B para o pino C, depois o disco 3 que estava no pino A para o pino B, o disco 1 que estava no pino C para o pino A, o disco 2 que estava no pino C para o pino B, o disco 1 que estava no pino A para o pino B, o disco 4 que estava no pino A para o pino C, o disco 1 que estava no pino B para o pino C, depois o disco 2 que estava no pino B para o pino A, o disco 1 que estava no pino C para o pino A, o disco 3 que estava no pino B para o pino C, o disco 1 que estava no pino A para o pino B, o disco 2 que estava no pino A para o pino C e, por fim, o disco 1 que estava no pino A, no pino B para o pino C.
Então, seja T de N o número de movimentos necessários para mover uma pilha de N discos. Claramente temos que T com um disco terá apenas um movimento necessário. T com N de N discos terá 2 vezes T de N menos 1 discos mais 1, o que permite deduzir que T de 2 será 2 vezes o T de 1 mais 1, que será igual a 3. T de 3 será 2 vezes o T de 2 mais 1, que será igual a 7. O T de 4 será igual a 2 vezes o T de 3 mais 1, que será igual a 15. O T de 5 será 2 vezes o T de 4 mais 1, que será igual a 31. E assim sucessivamente, até que o T de N será igual a 2 elevado a N menos 1. Então, no caso dos 64 discos, serão necessários todos esses movimentos, ou aproximadamente 585 bilhões de anos, se cada movimento puder ser feito em 1 segundo. Por fim, vocês podem encontrar alguns exercícios na página de MC102.